Olá, me chamo Kohlrausch e eu queria te perguntar uma coisa. Você já percebeu que muita gente compra ações sem saber exatamente o que está comprando? E que outras pessoas investem em fundos imobiliários apenas porque ouviram dizer que eles pagam dividendos todos os meses? O problema é que, quando você não entende como o investimento realmente funciona, fica muito mais fácil tomar decisões erradas. Por isso, nesta aula, nós vamos entender o que acontece nos bastidores quando você compra uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário. Você vai descobrir de onde vem o lucro, como funciona a renda passiva e quais características realmente importam na hora de escolher bons investimentos. Depois desta aula, ações e FIIs vão deixar de parecer apenas códigos na tela da corretora e passarão a fazer muito mais sentido. Antes de falar sobre ações e fundos imobiliários, vale a pena relembrar a função da renda variável. Na renda fixa, você empresta dinheiro. Na renda variável, você se torna sócio. Essa é a principal diferença. Quando compra uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário, você passa a participar dos resultados daquele patrimônio. Isso significa que existe menos previsibilidade no curto prazo, mas, em compensação, existe um potencial de crescimento muito maior ao longo do tempo. É justamente por isso que a renda variável tem duas grandes funções. A primeira é ajudar na construção de patrimônio. A segunda é gerar renda passiva. Agora pense na seguinte pergunta: se o objetivo é construir riqueza durante décadas, quais ativos historicamente entregaram os melhores resultados? Diversos estudos chegam praticamente à mesma conclusão: empresas e imóveis. E isso faz bastante sentido. Empresas produzem bens e serviços. Imóveis geram aluguel. Enquanto esses ativos continuam produzindo riqueza, quem é sócio deles participa desses resultados. É exatamente isso que fazemos quando investimos em ações e fundos imobiliários. Mas como isso funciona na prática? Vamos começar pelas ações. Quando uma empresa decide abrir seu capital na bolsa de valores, ela divide sua propriedade em milhares ou até milhões de pequenas partes. Cada uma dessas partes recebe o nome de ação. Quando você compra uma ação, está comprando um pequeno pedaço daquela empresa. Na prática, você se torna sócio. Isso significa que, se a empresa cresce, gera lucro e cria valor, você também participa desse crescimento. Mas de onde vem esse lucro? O funcionamento é bastante simples. Toda empresa compra matéria-prima, contrata funcionários, utiliza energia e diversos outros recursos para produzir bens ou prestar serviços. Se ela consegue vender esses produtos ou serviços por um valor maior do que gastou para produzi-los, ela gera lucro, e esse lucro pertence aos acionistas. A partir daí, existem duas formas principais de ganhar dinheiro com ações. A primeira é por meio dos dividendos. Quando a empresa decide distribuir parte do lucro aos sócios, esse dinheiro cai diretamente na sua conta da corretora. A segunda forma acontece por meio da valorização da própria empresa. Algumas companhias preferem reinvestir boa parte dos lucros para crescer ainda mais. Em vez de distribuir dividendos elevados hoje, elas investem em expansão, inovação ou aquisição de novos negócios. Como consequência, aumentam sua capacidade de gerar lucro no futuro. E empresas mais lucrativas tendem a valer mais. Por isso, suas ações também costumam se valorizar ao longo do tempo. No fim das contas, você pode ganhar dinheiro tanto pelos dividendos quanto pelo crescimento da empresa. Mas isso levanta uma pergunta importante: como saber se uma empresa é realmente boa? Quando analisamos uma ação, não estamos procurando simplesmente um preço barato, estamos procurando uma excelente empresa. E 3 pilares ajudam nessa avaliação. O primeiro é o lucro. Empresas precisam gerar lucro de forma consistente. O segundo é a qualidade do negócio. Aqui entram fatores como endividamento, eficiência, margem de lucro e capacidade de crescer ao longo do tempo. E o terceiro é a estrutura societária. Afinal, você está se tornando sócio. Quanto mais proteção, transparência e alinhamento existirem entre os controladores e os acionistas minoritários, melhor. Nas próximas aulas, vamos aprofundar cada um desses critérios. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. O princípio é bastante parecido. A diferença é que, em vez de comprar participação em uma empresa, você compra participação em um patrimônio imobiliário. Esses fundos investem em ativos como shoppings, galpões logísticos, hospitais, prédios corporativos, centros de distribuição e diversos outros imóveis. Existem também fundos que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário. Quando esses imóveis geram aluguel, esse dinheiro entra no fundo.
Depois de descontadas as despesas, a maior parte desse resultado é distribuída aos cotistas, ou seja, a você. Existe uma característica muito importante dos FIIs. Por lei, eles precisam distribuir pelo menos 95% do seu resultado. É justamente por isso que normalmente pagam rendimentos todos os meses. Essa é uma das principais diferenças em relação às ações. Enquanto uma empresa pode escolher reinvestir seus lucros para crescer mais, os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir praticamente todo o resultado. Mas, assim como acontece nas ações, o preço da cota não é o fator mais importante. O que realmente importa é a qualidade do patrimônio. Ao analisar um fundo imobiliário, vamos observar principalmente 3 aspectos: a qualidade dos imóveis, a qualidade da gestão e os ativos que fazem parte daquele fundo. São esses fatores que determinam a capacidade de continuar gerando renda durante muitos anos. E quando você começa a receber dividendos, surge uma dúvida bastante comum: vale a pena gastar esse dinheiro ou reinvestir? A resposta depende do momento em que você está. Quem ainda está construindo patrimônio, normalmente se beneficia muito mais reinvestindo esses rendimentos. Cada novo dividendo compra mais cotas. Essas novas cotas geram mais dividendos, que compram ainda mais cotas. É exatamente assim que os juros compostos aceleram a construção de patrimônio. Por outro lado, quem já alcançou a independência financeira pode utilizar essa renda para pagar suas despesas. Cada fase possui um objetivo diferente. Antes de encerrar esta aula, eu quero que você guarde 4 ideias. Primeiro, a renda variável existe para ajudar na construção de patrimônio e na geração de renda passiva. Segundo, quando você compra uma ação, está se tornando sócio de uma empresa. Terceiro, quando investe em um fundo imobiliário, participa dos resultados de um patrimônio formado por imóveis. E quarto, o que faz o investimento ser bom nunca é apenas o preço, são os fundamentos que existem por trás dele. Nas próximas aulas, vamos aprender exatamente como identificar esses fundamentos e selecionar empresas e fundos imobiliários que realmente tenham qualidade para permanecer em uma carteira durante muitos anos. Se você quer saber exatamente como prosseguir depois daqui, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Até a próxima aula!